Nesta aula de matemática, nós vamos aprender sobre a função do segundo grau. Nós dizemos que uma função é do segundo grau quando a função possui a forma f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, em que a, b e c são os coeficientes da função do segundo grau. Devem ser obrigatoriamente números reais, sendo que a deve ser diferente de zero. Pois se a for igual a zero, o termo em segundo grau desaparece e nós não teremos mais uma função do segundo grau. Então, a, b e c são números reais, sendo que a pode ser qualquer número real, exceto o zero. A seguir, nós temos alguns exemplos de funções do segundo grau. A função f de x igual a 2 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x mais 5, em que a é o termo que aparece multiplicando x ao quadrado, portanto, a é igual a 2. b é o termo que aparece multiplicando x, portanto, b é igual a menos 3. c é o termo independente, o termo que não tem x, portanto, c é igual a 5. A função f de x igual a x ao quadrado menos 16. a é o termo que multiplica x ao quadrado, portanto, a é igual a 1. b é o termo que multiplica x. Observe que não existe o termo que multiplica x, portanto, b é igual a 0. c é o termo independente, portanto, c é igual a menos 16. A função f de x igual a x ao quadrado menos 4x. a é igual a 1. b é igual a menos 4. E c, o termo independente, não aparece, portanto, c é igual a 0. Temos agora a função f de x igual a 10 menos x ao quadrado menos 4x. a é igual a menos 1. a é sempre o termo que multiplica x ao quadrado, independente da ordem que a função apareça. b é igual a menos 4. b é sempre o termo que multiplica o x. E c é o termo independente, o termo que não tem x, portanto, c é igual a 10. Para finalizar, temos a função f de x igual a x ao quadrado dividido por 2. a é igual a 1 meio. b é igual a 0. E c é igual a 0. Toda vez que uma função do segundo grau tem os termos a, b e c diferentes de zero, nós dizemos que é uma função completa. Toda vez que b, c ou ambos forem igual a zero, nós temos uma função do segundo grau na forma incompleta. Vamos agora aprender a construir gráficos de uma função do segundo grau. A maneira mais fácil de construir um gráfico é atribuir valores para x e calcular os valores equivalentes de f de x. Inicialmente, vamos calcular qual o valor de f de menos 2, ou seja, no lugar de x, nós vamos substituir por menos 2. Nós temos, então, que isso aqui vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes x. X é igual a menos 2, menos 3. Fazendo esta conta, você vai encontrar que f de x, f de menos 2, é igual a 5. Vamos calcular agora quem é f de menos 1. Então, vamos substituir. X é menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 1, menos 3. Fazendo esta conta, você vai encontrar que f de x é igual a 0. Vamos calcular agora quem é f de 0. Substituindo x por 0, vai ficar igual a 0 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3, que vai dar igual a menos 3. Fazendo o mesmo procedimento para todos os outros valores de x, você vai encontrar que f de 1 é igual a menos 4, que f de 2 é igual a menos 3, que f de 3 é igual a 0 e que f de 4 é igual a 5. Agora que nós já temos os pares ordenados, os valores de x e os correspondentes valores de f de x, nós podemos construir o nosso gráfico representando estes pontos num referencial cartesiano, onde nesta representação, no eixo vertical, que corresponde ao eixo y, nós vamos representar os valores de f de x. Fique atento, toda vez que uma função do segundo grau é expressa numa forma f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, f de x corresponde ao eixo vertical, corresponde ao eixo y.
Vamos agora representar estes pontos no referencial cartesiano. Lembre-se que o eixo horizontal sempre será o eixo x e o eixo vertical sempre corresponderá a y, que é a mesma coisa que f de x. Quando x é igual a menos 2, f de x, ou seja, y é igual a 5. X igual a menos 2, y é igual a 5. Quando x é igual a menos 1, y é igual a 0. Quando x é igual a 0, y é igual a menos 3. Quando x é igual a 1, y é igual a menos 4. Quando x é igual a 2, y é igual a menos 3. Quando x é igual a 3, y é igual a 0. E quando x é igual a 4, y é igual a 5. Agora que nós temos os pontos, nós podemos traçar o nosso gráfico representando então a nossa parábola. Vamos lá? Então a parábola deve passar através de todos os pontos. Então esta linha em vermelho representa a nossa parábola. Todas as vezes que você for construir o gráfico de uma função do segundo grau, existem alguns elementos que você deve prestar atenção. Primeiro, todo gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola, representado aqui por esta curva em vermelho. Segundo, todo gráfico de uma função do segundo grau corta o eixo y no ponto 0c. Observe, então, que quando x é igual a 0, o valor da função corresponde ao valor de c. Como c é igual a menos 3, então a função passa no eixo vertical no ponto referente a menos 3. As raízes da função são os pontos de interseção com o eixo x. Temos aqui um ponto de interseção com o eixo x, aqui outro ponto de interseção. Esses dois pontos são chamados de raízes da função do segundo grau. O vértice é o ponto mínimo ou o ponto máximo da parábola. Neste caso, nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima, pois o nosso A é maior do que 0. Toda vez que a parábola tem concavidade voltada para cima, o vértice da função representa um ponto mínimo. Então, este ponto mínimo aqui, ele é chamado de vértice da função. Caso a parábola tivesse concavidade voltada para baixo, neste caso, o vértice seria um ponto máximo da parábola. Vamos agora verificar como uma função do segundo grau, como o gráfico de uma função do segundo grau, se comporta quando nós variamos os seus coeficientes a, b e c. Nós temos aqui, então, uma função do segundo grau na forma completa, ax² mais bx mais c, em que a, b e c são parâmetros que eu posso variar. A nossa função do segundo grau inicial, a era igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Nós construímos este gráfico. Vamos, então, produzir uma variação no A. Vou agora aumentar o valor de A. Observe que quando o A vai aumentando a concavidade, diminuindo a abertura. Esta parábola, então, ela é mais côncava do que a nossa parábola original. Vamos diminuir o valor de A e observe que a concavidade vai diminuindo. Até que, quando A é igual a 0, nós não temos concavidade e nós não temos mais uma função do segundo grau. Nós temos agora uma reta, ou seja, quando A é igual a 0, nós temos uma função do primeiro grau. Vamos agora tornar o A negativo. Quando A é negativo, observe então que a concavidade se inverte. Toda vez que você tem uma função do segundo grau, quando A assume valores negativos, a concavidade é voltada para baixo. Quando A é igual a 0, nós não temos uma função do segundo grau. Por esta razão, nós definimos que A não pode ser 0 para termos uma função do segundo grau. Quando A assume valores positivos, a concavidade fica voltada para cima. Vamos voltar ao nosso A para o valor original, onde nós tínhamos A igual a 1. E vamos agora variar o parâmetro B. Então, nosso B original é menos 2. Vamos modificar para valores menores e maiores. Então, vamos diminuir o valor de B.
para o mínimo e vamos aumentar. Observe, então, que uma variação no valor de b faz modificar o eixo de simetria em relação ao eixo vertical. Então, observe que o eixo de simetria é modificado quando o parâmetro b é variado. O eixo de simetria é representado pelo vértice da função. O eixo de simetria é este eixo daqui, a partir do qual a função é replicada. A função se torna simétrica. Vamos agora voltar ao nosso b para o valor original, b igual a menos 2, e vamos agora produzir uma variação no parâmetro c. c é igual a menos 3, eu vou modificar c para assumir o valor menos 2. Observe que a função agora passa no eixo vertical no valor correspondente a menos 2. Quando c é igual a menos 1, ele passa no eixo vertical no menos 1. Quando c é igual a 0, a função agora vai passar no eixo vertical no ponto igual a 0. Observe que à medida que eu vou modificando o valor de c corresponde ao valor que a função passa no eixo vertical. Por esta razão que eu disse que toda vez que você tiver uma função do segundo grau, a função vai passar no eixo vertical no valor correspondente ao valor do parâmetro c.